visto, sabe, falhas morais e fraqueza no corpo de Cristo. Escute bem isso. Até aqueles que praticam o adultério, seja qual for o problema, certo? É por causa de uma crença falsa. Colocamos o foco tanto em comportamento errado que não vemos a raiz mais profunda, a crença errada. Amém? Não crer que aquele velho homem foi crucificado. Que não lidamos com o velho homem mais. Mas, em vez disso, lidamos com o velho homem, falamos dele o tempo todo e o fazemos. E olha, eu não estou falando do seu pai. Escuta, jovem, eu estou falando da carne, aquela parte que quer pecar, aquele velho eu que já se foi. Amém? Mas o seu estilo de vida, sua filosofia, os seus princípios ainda estão lá. Porque você viveu aquilo por muito tempo. Amém? Então o pecado na carne ainda está lá. Chamamos de carne. Amém? É um tipo de erro de identidade. Então o diabo quer que você se identifique com aquela identidade. E isso é o caso de erro de identidade. Não é quem você é. É uma identidade falsa. Você não é um pecador. Você era um pecador. Você nasceu de novo. E quando nasceu de novo foi criado em justiça e verdadeira santidade. E toda a igreja diga amém. Olha, porque você não tem tido essa revelação, porque ninguém prega sobre isso, não podemos culpar o povo. Pastores e líderes que assistem, não culpem o povo. O povo crê no que foi ensinado. Amém? Por falta de pregar a palavra de Cristo, não a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser qualquer parte da Bíblia, é a palavra de Deus, certo? Mas toda a palavra de Deus foi inspirada, mas tem que ser traduzido, especialmente o Antigo Testamento, nas palavras de Cristo. Você entende como Jesus fez no caminho de Emaús? Quando Jesus falou no caminho de Emaús sobre o Antigo Testamento, porque era a única palavra que eles tinham, o que Jesus fez? Diz que ele explicou nelas, na Torá, nos profetas, ele explicou nelas, as Escrituras, o que está no Antigo Testamento, coisas concernentes a si mesmo. E fez algo com eles, aqueceu o coração deles, os avivou espiritualmente. E também fez algo a eles fisicamente, os reinvigorou, porque depois de viajarem de Jerusalém, 7 milhas para Emaús, depois de receber a lavagem da palavra por Jesus, naquela viagem, eles voltaram aquelas 7 milhas. Algo aconteceu fisicamente também. Isso aconteceu no domingo, era o Senhor demonstrando. E porque o Senhor ressurreto, com tanta coisa importante para fazer depois de ressuscitar, qual seria a prioridade número 1 para ele naquele dia? Tendo muitas coisas tão importantes para fazer, em vez de passar tempo com aqueles 2 que estavam voltando. E estavam tristes, desanimados, porque Jesus passou tempo com eles. Eu creio que é para mostrar para nós o que devemos fazer aos domingos. Porque ele ressuscitou dos mortos no domingo. Ele nos mostra isso. Você já viu que na Bíblia ele apareceu aos discípulos de domingo a domingo? Depois de ressuscitar dos mortos. Não tem nenhum registro específico de que ele passou tempo com eles. Diz que ele passou tempo com eles por 40 dias, mas o que foi registrado para nós nos evangelhos foi que Jesus aparecia para os discípulos aos domingos e depois no outro domingo. E alguns dizem, são os crentes domingueiros. Nós temos que ser domingueiros. Por isso adoramos aos domingos. Os judeus trabalham e depois descansam. Esse é o estilo do Antigo Testamento. Amém? Mas o Novo Testamento chegou, a nova aliança chegou. Agora entramos no descanso, no primeiro dia, porque Jesus ressuscitou naquele dia, é o nosso primeiro dia. Entramos no descanso, depois trabalhamos. Amém? Isto é verdade também para a nossa vida espiritual. Só quando entramos no descanso, podemos trabalhar. Você entendeu isso? Isso vai te libertar do estresse, medo, preocupação, apreensão, amém? Dúvida. E olha também de qualquer depressão que você está passando. Conhecer essa verdade na palavra de Cristo. Está pronto? Pronto para receber mais? Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Você já deve ter ouvido. Cuidado com a graça, certo? Cuidado com o ensinamento da graça. Olha, quem você acha que está por trás, sabe, deste lançamento de perseguição contra o ensinamento da graça? Quem está por trás disso? Só pode ser o inimigo. Por quê? Porque ele sabe disto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando? Quando você não está debaixo da lei, mas quando está debaixo da graça. Então ele vai tentar de tudo
E ele vai fazer soar tão espiritual que você se sente culpado de não estar debaixo da lei. Ele vai fazer de tudo para atacar a graça e a reputação daqueles que pregam a graça, para que você possa então se sentir seguro com aquilo que é muito familiar à lei. Tenha cuidado. Você caiu da graça? E a palavra não diz você trocou da graça, mas diz você caiu da graça, porque a graça sempre está acima. Amém? Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, sabemos que 3.000 pessoas morreram. Ok? Pouco depois disso, 3.000 pessoas morreram. E o povo judeu pode te falar que a lei foi dada no primeiro Pentecostes, 50 dias depois que Jesus literalmente morreu na festa deles da Páscoa. A festa dos judeus da Páscoa. E todas as festas, as 7 festas de Israel em Levítico 23, que muitos judeus celebram até hoje, todas as 7 festas apontam para Jesus Cristo, para sua obra concluída, para sua vida perfeita, humana. Naquela oferta, flor de farinha aponta para a sua vida humana perfeita. E também, sabe, a Olá, que é o holocausto, depois temos a oferta pacífica e a oferta pela transgressão e também a oferta pelo pecado. A oferta pacífica tem a sua saúde e prosperidade nela, porque a palavra shalim, shalom, shalim, shalimim, é a palavra hebraica para a oferta pacífica. Tem shalom para toda parte do seu espírito, alma e corpo. Os segredos estão lá, nessas ofertas. E 7 festas de Israel para demonstrar o que Jesus fez. Jesus morreu literalmente. Ele nasceu, eu creio que na festa dos tabernáculos. E por isso a Bíblia diz que ele habitou entre nós. No hebraico está dizendo ele tabernaculou entre nós, a festa judaica. Amém? Foi crucificado na festa da Páscoa. Ele ressuscitou na festa das primícias, porque ele é a primícia. Amém? 50 dias depois da Páscoa, estavam aos pés do Monte Sinai. O que aconteceu? A lei foi dada. 3.000 pessoas morreram. A Bíblia diz, a letra mata. A lei mata, mas o Espírito vivifica. E depois temos no dia de Pentecostes, outra vez, a festa de quando foi dada a lei. Hoje, se falar com qualquer judeu que conhece a Bíblia, ele vai te falar, se você perguntar em qual festa a lei foi dada, não a Páscoa e não a festa do tabernáculo, mas Pentecostes. Certo? Chamam de Shavuot. Amém? Eles celebram quando a lei foi dada. Nós celebramos Atos 2, no dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus deu o quê? O Espírito. Ele veio como um vento veemente e impetuoso, não podia esperar para encher. Amém? Todos os crentes ali. Então celebramos o Pentecostes como o dia que foi dado o Espírito Santo. A promessa de Abraão se cumpriu. Amém? O que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. Isso demonstra que debaixo da lei, a morte. Amém? Sob a graça, você vive. Amém? Olha, nada errado com a lei. A moralidade da lei é algo que devemos cumprir. Certo? Deixe-me falar assim. Não que nós devemos cumprir, mas foi cumprido em nós. E agora só fluímos com isso. O diabo quer que nós estejamos sempre conscientes da lei para tentarmos cumprir a lei. Isso é o que muitas pessoas estão tentando fazer. E tentando cumprir isso, você cai em Romanos 7. Quanto mais tenta, Paulo disse, quanto mais ele tentava cumprir o 10º, que diz não desejarás ou cobiçarás, certo? O que pertence a outro. Quanto mais tentava fazer isso, eu encontrava em mim todo tipo de desejo. Só aumentava. Ele fala da lascívia, certo? E quanto mais combatia, mais tinha lascívia. Então o diabo quer trazer a lei para a sua consciência, para que quanto mais tentar cumprir, você ativa a força humana, você cai. Certo? E você nem sabe como caiu, mas você caiu, você nem sabe como caiu, mas começa quando você tenta ser bom, tenta fazer o que é bom.
Está me ouvindo? Um grupo de garotos passou, certo, perto de um jardim com aquela casa de vidro. Certo, mas eles foram em frente, não sentiram nada. No final daquela rua, mais uma casa daquelas. Escrita: não atire pedras. Frágil. E ninguém estava ali. Um garoto olhou para o outro olhou para o outro. O que você acha que sentiram? Não sentiram nada na primeira casa. Aquela casa não era o problema. E nem as placas na outra casa não era o problema. Nada errado com isso. Mas o problema é a carne. A carne precisa de lei para ativá-la. A Bíblia diz: a força do pecado é a lei. E não tem nada errado com a lei. A lei é santa, justa e inculpável. Amém? Mas não te torna justo e não te torna santo. Então, como me tornar santo? Não estando consciente da lei, mas consciente de Jesus. Devemos andar com Ele. Amém? E não se preocupe com a lei. De fato, a lei é limitada. A lei diz: não cometerás adultério. Tem pessoas que não cometem adultério. Escute, porque não tem dinheiro. Ok, um exemplo. Ok? Fazem na mente, mas não fazem fisicamente porque... Ok. Alguns casos, não todos. Alguns não cometem adultério contra a esposa, mas não amam a esposa. É o que Deus quer? Não. Mas quando você se ocupa com Cristo, Ele te dá aquele amor pela esposa. Amém? Andar na graça te faz amar todo mundo. Até aqueles que falam contra você, aqueles que escrevem contra você, qualquer um. E olha, eu te digo, só enche o coração de amor por eles. Você sente compaixão por eles. É difícil carregar a amargura por muito tempo. Dá pena deles, dá pena. As pessoas me perguntam: Pastor Prince, as pessoas falam de você e tudo mais. Está tudo bem com você? Não se preocupe comigo. Como Jesus falou para as pessoas quando ele estava carregando a cruz. O que ele disse? Não chore por mim, Argentina. Não, ele não falou isso. Ele disse: não chorem por mim, filhas de Jerusalém, mas chorem por si mesmas e pelos seus filhos. Amém? E olha, sabe, nenhum de nós, quando sofremos, pensamos nos outros. Só em nós mesmos. Mas ele ali pensou nos outros. Sem egoísmo, e quão lindo ele foi com a sua moral, a sua beleza moral se demonstrou no sofrimento. Amém? Até na cruz, ele consolou aquele ladrão que disse: lembra-te de mim, hoje estarás comigo no paraíso. Ele pensou na sua mãe, e a tristeza do coração de uma mãe. Ele disse para João: eis aí a tua mãe, cuida da minha mãe. Ele pensava em nós: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Temos que ser como Jesus. Eu olho para mim mesmo, ok? Você olha para si mesmo, espero. E nos comparamos com o Senhor Jesus e vemos como estamos tão longe. Amém? Ficamos irritados o dia inteiro, não sabemos o porquê, mas estamos irritados. Amém? E o diabo quer que você faça de tudo para não ficar irritado, tenta segurar, e olha, isso é a forma mais garantida de ficar mais irritado. Amém? Como se livrar disso? Colocar o foco em Jesus e não a lei. Ok? E olha, mais uma vez, somos a favor da lei pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para justificar o homem. Você entendeu isso? Vamos em frente, ok? Quando Deus deu a lei, lembra quando Deus os tirou do Egito? Certo? Escute, não tinha 10 mandamentos, não tinha sido dado. Diga amém. Eu pensei que eu estava em outra igreja. Ok, vamos tentar isso de novo, ok? Vamos tentar de novo. Igreja New Creation, estou certo? Eu estou na igreja certa? Ok, quando Deus os tirou do Egito, eles já tinham recebido os 10 mandamentos? Não tinha sido dado. O Monte Sinai estava lá na frente, caso você não conheça a cronologia. Eles foram libertos do Egito primeiro. Como que eles saíram? Pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eles eram pessoas boas? Eles saíram porque eram bons? Não, porque ele é bom. Amém? Foi a bondade dele. E os levou pelo Mar Vermelho. Certo? Olha, atrás deles estava o exército de Faraó com todos os seus carros e na frente o Mar Vermelho. E murmuraram. Murmuração é pecado?
Mas Deus não respondeu ao seu pecado, Deus respondeu à aliança, a aliança de Abraão, a aliança da graça que eles estavam debaixo. E Deus então abriu o mar. Qual aliança? Parece que Deus não olhou nem um pouco para a murmuração. Deus os fez passar pelo Mar Vermelho por causa da sua fidelidade, não por causa deles. E depois de 3 dias começaram a reclamar porque não tinha água, eles reclamaram das águas amargas de Mara. Deus curou as águas, apesar da murmuração, e disse: eu sou o Senhor que vos sara. Amém? E Deus deu o quê? Eles reclamaram que não tinha comida e Deus deu maná do céu. Todo dia, comida dos campeões. Era tudo orgânico, sem sabor artificial ou cores. Era puro do céu. A Bíblia até diz que os homens comeram a comida dos anjos, nos Salmos. Abra sua boca. Toda manhã. E parece que ninguém morria. Desde o Egito até o pé do Monte Sinai, atravessando o Mar Vermelho, e por todo o caminho que eles atravessaram, chegaram no Monte Sinai. Mesmo reclamando, pecaram a cada passo. E ninguém morreu. O Senhor me mostrou isso anos atrás e foi o que começou este ministério. O meu ministério. Eu chequei. E muitos já checaram, no mundo inteiro, desde que eu falei isso. Quem segue o meu ministério e quem critica também, todos checaram. E ninguém pode falar que alguém morreu. Ninguém morreu, mesmo tendo pecado. Eles pecaram? Sim. Ninguém morreu. Mas algo aconteceu depois do Sinai, o Monte Sinai, quando a lei foi dada. Depois eles reclamavam, pum, morte. Certo? O que acontecia? Morriam. Viu? Morriam. Certo? Quando reclamavam, morriam. Eles reclamavam, morriam. Espera um pouco. O mesmo Deus. Administração diferente. Dias atrás, em um hotel que eu fiquei em Israel, não vou ser específico, para que você não culpe quando você for e fale, cuidado com aquele hotel. Eu estava com um pastor ali, tinha um dos pastores comigo, e parece que o sistema mudou. Sabe? A segurança não era tão boa. Qualquer um aperta o botão e pode subir. Sabe, ficamos pensando, o que houve? E eu vi uma placa, mais tarde, sob nova direção. Um outro grupo de hotéis comprou aquele hotel, eu não sei quando, recentemente. Estavam sob nova direção. E tinha um estilo próprio de administrar, que para mim não era tão boa quanto a antiga. Eu queria que a antiga ficasse. Mesmo prédio, mesmo hotel, mas... Escute. A lei é uma administração. A graça é também uma administração. A lei exige não matarás, não roubarás. A graça é assim, Deus diz, eu serei isso para você. Eu te darei isso. Eu farei isso por você. O foco é Deus, eu farei. Quer dizer o quê? O foco é Deus. Aqui o foco é você. A lei foca em você, na sua força. Não farás. O problema é que o homem não tem essa força. Esse é o problema. O homem é falido. A lei foi dada para o homem falido. E por que ela foi dada? Por causa do orgulho do homem. E ao pé do Monte Sinai, eu vou falar em hebraico de novo, ao pé do Monte Sinai, disseram, Ko Asher, Ko é tudo o que Deus falar, Ko Asher de B, o que Deus falar, Naaser, Ko Asher de B, Adonai, o nome de Deus, Naaser. Naaser quer dizer, nós conseguimos, nós podemos. É uma palavra muito afirmativa. Mais tarde acrescentaram a palavra Venishma, que é mais forte ainda. Nós cumpriremos, certo? Guardaremos, nós faremos. Então, se pensar bem, nem tinha ouvido os 10 mandamentos. Você nunca assina. Se alguém te passa uma folha, um contrato, você nunca assina até ver ou ler as condições. Você não assina algo só porque alguém prometeu, olha, sabe, confia em mim, assina. Certo? Olha, não faz isso. Deus não tinha dado a lei ainda. Certo? No momento que falaram tudo que Deus mandar, nós faremos.
Leia. Êxodo 19. Êxodo 20 foi quando Deus deu os 10 mandamentos. Êxodo 19, quando eles falaram, Coaxé deber está em Êxodo 19, faremos o que Deus mandar. Deus falou para Moisés, não deixe eles se aproximarem. Ou seja, Deus nunca teve esse tom com eles. O tom mudou. Deus disse, se vocês querem que eu trate de acordo com a sua força, com a sua fidelidade, com a sua, habilidade de cumprir a lei, porque eles tinham prometido que iam cumpri-la, Deus disse, olha, este é o acordo, eu sou santo. Sabe como o sol e a lama não podem combinar? Certo? A lama deixa de ser lama. Ela fica dura quando o sol vem em contato com a lama. Estou certo? Deus é santo. O homem é pecador. Quem vai ser destruído? Quando os dois se encontrarem. Entendeu? Deus não fez o homem pecador. O homem se tornou pecador. Isso aconteceu no jardim. Certo? Então, Deus disse, não se aproximem. Para o seu bem, não se aproximem. Fale a eles, Moisés, não se aproximem. Deus não falou com eles assim quando saíram do Egito? Deus os guiou numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo, como um pastor, com as ovelhas seguindo atrás. Ele estava tão perto deles, nunca teve esse tom com eles. Mas no momento em que eles confiaram em si mesmos, na sua justiça, na sua força, escute isso, é o pior tipo de pecado. Os fariseus conhecem a Bíblia inteira. Não pode falar com certeza que os fariseus eram culpados de adultério, certo? Exteriormente não dá para falar, certo? Exteriormente pareciam puros, santos e tudo mais, comparado com as pessoas com quem Jesus andava, cobradores de impostos e prostitutas e tudo mais, ele os curou, ele os salvou. De fato, não tem nenhum registro de cura para nenhum dos fariseus. Mas temos registro de Jesus curando pessoas chamadas de pecadoras. Por quê? Porque sabiam que eram pecadoras. Mas os fariseus não podiam receber, por causa da justiça própria. Esse é o pior tipo de pecado. De fato, a justiça própria produz todo tipo de pecado. E o que aconteceu quando falaram nós vamos fazer tudo? O que vemos depois? O que acontece depois? Você vê os 10 mandamentos sendo dados. Certo? Qual é o primeiro mandamento? Não terá outros deuses além de mim. Então, no momento que falaram tudo o que Deus mandar nós faremos, eles fizeram? No momento que a lei foi dada, o que aconteceu? Quebraram o primeiro mandamento. Fizeram o bezerro de ouro. Ok? Você viu isso? Então, aqueles que defendem, sim, devemos fazer de tudo para cumprir a lei. Esses estão levando as pessoas para o pecado. Escute bem. Pense um pouco sobre isso. Aqueles que defendem que devemos ser conscientes da lei, memorizar a lei, todos os mandamentos. É incrível que nem mesmo as crianças não conseguem, memorizar os 10 mandamentos facilmente. Mas você fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Espírito Santo não te ajuda a memorizar a lei. Qual o terceiro mandamento? Até aqueles que lutam pela lei, qual o terceiro? Olham para você, olham para lá, para cá e para lá. São os que lutam pela lei. Qual o sexto mandamento? E tentam responder. Não roubarás? Não, não mentirás. Eu também não sei, mas não minta. Ok? Mas, agora mesmo, pela graça de Deus, a minha vida é uma vida de pecado? Olha, te digo agora mesmo. Ok? Que Deus vê como o homem não vê, lógico. Mas eu te digo que eu amo me apaixonar por Jesus. Eu amo a ideia de vê-lo mais e mais a cada dia. E não tem nenhuma mulher que está por trás de mim, além da minha esposa. Ok, tem uma outra mulher que eu estou apaixonado, é minha filha. Amém? Eu digo para ela que eu a amo e ela diz eu também te amo. Essa coisa, sabe? Eu estou desfrutando desses poucos anos antes dela ser roubada e quem a roubar, ok? Certo? Lembre-se, pode me imaginar como o seu sogro. Amém? Então, eu posso te falar uma coisa? Sabe que isso não é para condenar nenhuma pessoa, sabe, que passou por divórcio e casou de novo. Ok, escute? Somos todos a favor da graça, glória a Deus. Mas alguns acham que eu prego sobre a graça porque talvez a Wendy não foi minha primeira esposa. Não, ela é o meu primeiro amor e a minha esposa.
Ok, meu primeiro amor e é a minha esposa. O meu primeiro amor, a única mulher que eu amo, é a minha esposa. Wendy. Ok? Ok? Escute bem isso. Não olhe para as pessoas dizendo, sabe, esta igreja prega sobre a graça porque tem todo tipo de pecado lá. Olha, se você procurar, você vai ver pessoas vivendo em pecado. Eles vêm, mas olha, toda a igreja tem isso, a sua também. Certo? Mas o fato é que tem pessoas que vêm a esta igreja e falam que as pessoas aqui são maravilhosas, até os diáconos têm uma luz, têm um brilho e dizem... Isso até mesmo no hotel que nós ficamos, temos muitos testemunhos assim, não é, Lawrence? Tem pessoas que dizem, quem são vocês? Porque acham que somos celebridades por causa do Lawrence. Vocês são celebridades? Quem são vocês? E eles dizem assim, vocês têm um brilho, estão sempre felizes, estão alegres. Comparado com os outros até, nem sabemos porque estamos só rindo das piadas do pastor Mark. E olha, certo? Só nos divertindo, mas a luz brilha, a sua luz brilha sem você perceber. As pessoas estão observando. Olha, a verdadeira santidade é inconsciente. Quando você se ocupa com Cristo e não com a lei, você se torna santo. A verdadeira santidade. Amém? Depois de falar isso, eu te pergunto. Por que eles fizeram um bezerro de ouro? Isso é o que eu quero falar hoje, fortemente, ok? Como surgiu o bezerro de ouro? Você sabe, certo? Vamos ler. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o que ele foi fazer na montanha? Pegar as tábuas dos 10 mandamentos, certo? Certo? Aquelas 2 tábuas de pedra, ok? Moisés falou, Deus, eu quero construir uma casa, e Deus disse, pega essas 2 tábuas. Ok, então, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Um outro fato é que tem uma verdade profética. Toda vez que você estuda o Antigo Testamento, lembre-se sempre, o Antigo Testamento foi escrito como tupos no grego, que quer dizer tipos. Aprendemos muito com os detalhes. A doutrina é muito direta no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento há detalhes escondidos. Foram escondidos para nós estudarmos, procurarmos. Nem sempre literal, mas muitas sombras. Tipos. O antitipo da substância está no Novo Testamento. Você entendeu isso? Ok, então, aqui diz que o povo viu que Moisés tardava em descer, e outra vez é um tipo de tempos como esse. As pessoas ficam imorais, querem pecar, porque estão dizendo, o Senhor tarda em voltar. Mas aqueles que pensam sempre na vinda do Senhor, o oposto acontece. Ok? Vamos continuar lendo. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Olha, naqueles dias usavam brincos de ouro, ok? Você se lembra da Rebeca? A história de Rebeca? Certo? Depois que ela deu água para todos os camelos do servo de Abraão, o servo deu para ela um brinco de ouro. Olha, na sua Bíblia, em muitas versões, usamos diferentes versões nas nossas igrejas. Ali diz pendente de ouro do nariz. Então podia ser um pendente do nariz ou um pendente de orelha. Ou os dois. Certo? Mas eu gosto mais das versões que falam sobre orelha. E aqui está falando que é da orelha, certo? Aqui diz, trazei os pendentes de ouro das orelhas. Então não era pendente de nariz. Ok? Mas olha bem. Aqui continua dizendo que as pessoas arrancaram então os pendentes das suas orelhas. Coloca ênfase nisto. Certo? Ok. Agora olha, em Gênesis, o relato da história de Rebeca. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um homem um pendente de ouro. Olha o que diz aqui. Você pode ler em qualquer versão e se perguntar, por que fala um pendente de nariz? Ok, é uma opinião. Certo? Eu acredito porque a mesma palavra é usada, Nezem, pendente de ouro. E Zahaf. Nezem, Zahaf. Pendente de ouro. No hebraico é assim que se fala. E é a mesma palavra que nós vimos em Êxodo. Mas olha aqui, de meio ciclo de peso. Meio ciclo de peso, ok? Pense nisso, meio ciclo de peso. Ok, vamos voltar a Êxodo. Estamos vendo os mistérios de como surgiu o bezerro de ouro. Porque se souber isso, você vai ter a resposta para sua cura, saúde,
e tudo o que você quer receber de Deus. Isso é sério. Arrancai os pendentes de ouro. O próximo verso diz, verso 4, vamos ver. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha, o bezerro de ouro, pensamos, é um ídolo. É um ídolo, sabe? É um ídolo de ouro. É mais do que isso. Qual o seu significado? Qual o seu significado hoje? O que é um bezerro de ouro? Quer dizer que não podemos ser criativos? Nas artes e tudo mais? Não. Olha, observe. Ele fez de fundição. Ele recebeu das suas mãos. No relato de Estevão, um Marte, o primeiro Marte, quando ele pregou a sua mensagem, olha isso. Ele falou assim, referindo àquele mesmo episódio do bezerro de ouro. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram no quê? Nas obras de suas mãos. Se alegraram nas obras das suas mãos. Este foi o problema. Hoje temos o mesmo problema do homem se alegrar nos seus esforços, na sua força, na sua inteligência, nas suas qualificações. Eu sou um milionário. Certo? Em vez de confiar em Deus e dar a Deus a glória, certo? Confiar na sua força, sabe? Confiar em Deus, mas confiam em si mesmos na sua força. Se é a sua força, tem data de vencimento. Você vai quebrar a sua cara. Até os jovens, a Bíblia diz, os jovens cairão. Os jovens se cansarão e cairão. Mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. É Deus dizendo, não confie na sua força, leia sobre o natural e o que é naturalmente forte para o homem. Não farás, não farás, use a sua força. E é essa força que te leva ao pecado. Nada errado com a lei, mas combinada com a carne te leva ao pecado. Leia isso em Romanos 7. Certo? Paulo passou por isso. Olha, vamos pensar um pouco nisso. Se é assim, existe uma chave para receber até cura e saúde. Se é assim, o que é esse brinco de ouro que o diabo quer tirar das pessoas? Arranquem os brincos de ouro. Removam os brincos de ouro. Orelha por quê? Muito bom! Essa igreja é tão inteligente. Amém? Orelha por quê então, igreja? Ouvir. Algo de ouro. Brinco de ouro. E o ouro fala do divino. É algo divino. Está ouvindo, igreja? Então sacrificaram o brinco de ouro pela obra de suas mãos. Vamos em Gálatas agora, e é um problema que toda igreja tem que lutar contra, vai experimentar. Se perguntarem, por que não tem avivamento? Por que não tem cura? Por que não tem milagres acontecendo no meu ministério, nesta igreja ou na minha vida? Olha Gálatas 3. Só quisera saber isto de vós. E essa única coisa que Paulo queria saber, a igreja não está focada nisso. Está focada em muitas coisas, exceto nisso aqui. Que Paulo diz, só quisera. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, a obra de suas mãos, ou seja, o seu esforço, ou pela pregação da fé, o brinco de ouro. Lembra do que eu falei agora? Lembra de quando Rebeca recebeu do servo, o servo deu para ela um brinco de ouro. Qual era o seu peso? Meio ciclo, muito bom. É a primeira vez que aparece meio ciclo. Por que isso é importante, pastor Prince? Quantos querem ir mais fundo? Ok? Meio ciclo era o dinheiro da expiação. Toda vez que Israel era contado, quantos tinha em Judá? Quantos tinha em Simeão? Quantas pessoas na tribo de Aser? Cada um deles tinha que dar, sabe? Meio ciclo. Todos tinham que dar meio ciclo. Jovens e velhos, meio ciclo. Rico ou pobre, meio ciclo. Certo? E nós contamos aquilo que é nosso. Não contamos aquilo que pertence aos outros. Nós contamos o que pertence a nós. Pensa em todos os seus bens, dinheiro e tudo mais. Você conta aquilo que pertence a você. Então, quando Deus falava para os reis, e Davi errou uma vez, e por isso então veio praga sobre o povo. Ele contou o povo, mas não pegou o dinheiro da expiação. Expiação quer dizer, certo? Você pode contar as pessoas, mas se lembra, eles foram comprados pelo Senhor. Eles não são seus. E todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não nos pertencemos. Fomos comprados por um preço. E que preço? O sangue de Jesus escutou. Então, meio ciclo, e em Israel, pegavam meio ciclo de que? Prata. Todos davam meio ciclo. Era uma moeda partida. Porque Jesus na cruz foi partido. Ok? E era de prata. Prata é sempre... isso, um tipo da redenção. Muito bom, sabe? Olha, eu amo isso. Vamos continuar. Isso me ajuda muito, glória a Deus. Eu não tenho que explicar em detalhes, mas
Todo aquele meio ciclo ajuntado foi derretido e colocaram em moldes para construir o tabernáculo, uma figura da igreja. E foi assim que construíram o tabernáculo, certo? Podemos ver que tem madeira coberta com ouro. Nós somos madeira, certo? A madeira é uma figura da humanidade, mas somos cobertos com ouro, Jesus Cristo. Estamos em Cristo. Amém? Amém? Eu ensinei isso para o meu filho ontem à noite, um presente de aniversário. Lembre-se sempre que você é abençoado e favorecido e muito amado. Por quê? Porque você está em Cristo. Eu peguei um livro pequeno preto e um outro grande livro e eu falei para ele, este é você, com pecado e tudo mais, mas Deus te coloca em Cristo e você é abençoado. Não porque você fez isso bem, você passou matemática, tirou 100 naquele outro teste, seja o que for, nada a ver com as suas conquistas, nada disso, mas você está em Cristo, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Não importa o que falam de você, coisas ruins lá na frente, até os seus amigos ou inimigos, mas quem são eles? São pessoas também com fraquezas. Deus é perfeito e Ele diz, você é altamente favorecido. Aos meus olhos, Deus diz que você é profundamente amado. Amém! Glória a Deus. Estamos todos em Cristo. Mas olha aquela base, ficamos em pé não em areia movediça, levado para lá, levado para cá pelos ventos, no deserto. Não, não. Mesmo estando no mundo, nós não somos do mundo. Estamos firmados em prata firme. Estamos firmados em firme prata no solo da redenção. Temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes nela. Aleluia! Não somos sujeitos a forças. O tabernáculo ficava firme porque estava numa base de prata. E esta prata vinha do meio ciclo das pessoas. Derretiam para fazer as bases de prata. Você viu tudo isso? Ok. Tudo para chegar no brinco de ouro. Olha isso. Volta para a história. Quero te mostrar algo importante. Ok? Olha, brinco de ouro. Mais uma vez. Vamos ver o que está escrito no hebraico e nós sabemos que lê da direita para a esquerda, não é? Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E no hebraico você vai ver que antes do pendente tem a leftav. E para quem sabe, se refere a Jesus Cristo. Por isso o diabo não queria que eles tivessem brincos de ouro. É o ouvir da palavra de Cristo. Não é ouvir qualquer palavra, mas as palavras de Cristo. Então volta para Gálatas 3. Quantos querem o Espírito Santo? E aqui diz, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pelos seus esforços? Fazendo aquela obra religiosa ou outra obra, uma boa obra? Não, não recebemos o Espírito Santo assim, recebemos pela pregação da fé. E a pregação da fé é pregação sobre Jesus Cristo. Ok? Não é? Romanos 10:17, rápido. Que diz assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Alguém diz, a palavra de Deus é quando Cristo fala. É lógico que a fé vem quando Deus fala conosco, e Deus fala conosco ainda hoje, amém? Mas não é o que está falando aqui, o contexto fala que é sobre um pregador que prega a palavra de Cristo. A NVI fala assim, por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem assim. Tem que ter certeza de que quem você está ouvindo, seja qual for a mensagem que você ouve, a mídia social está cheia de pregações também, tenha certeza que é sobre Cristo. Cristo no centro. É assim que você tem o ouvir pela fé operando na sua vida. E quando você ouve a pregação da fé, o que acontece? Você recebe o Espírito Santo. Não só isso, volta para Gálatas 3. Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Por que ele falou isso? Sabe por quê? Eles começaram sob a graça. E de repente vieram as pessoas de Jerusalém falando que eles deviam cumprir a lei e se colocaram sob a lei. Misturaram a graça e a lei. Eles não abriram mão da graça, mas agora abraçaram a lei. Isso é uma mistura e Paulo está dizendo que isso é tão insensato. Começaram pelo Espírito, agora querem acabar com o esforço? E depois pergunta, será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que é Deus que está dando constantemente o Espírito. No grego, a palavra korgio, de onde vem coreografia. Aquele que rege um coral era o que dava naqueles dias, tinha que dar toda a comida e também o uniforme e tudo mais. Certo? Aquele, pois, que dá. No grego é muito lindo. Deus que provê o Espírito e que opera maravilhas e opera também é algo constante. Constantemente operando maravilhas. Você quer Deus operando milagres na sua família? Na sua vida? No seu trabalho? Na sua igreja? Ok. Deus também quer isso. Por que não estamos recebendo? Porque ele pergunta,
o faz pelas obras da lei, pelas nossas obras ou os nossos esforços, tentando cumprir a lei, e parece bacana para todo mundo lá fora, certo? Mas é uma miragem, porque vai te levar para o pecado. Ou pela pregação da fé. Qual deles? Então te declaro, por isso você não vê tantos milagres na vida dos crentes, nas igrejas e tudo mais. É por causa disso. Ainda estão debaixo da lei. E eles dizem, não estamos totalmente sob a lei. Eu concordo, estão debaixo do problema de Gálatas. Certo? Abraçaram a graça, mas querem cumprir a lei. É pior. Você tem graça o bastante se enganando para pensar que está debaixo da graça, mas coloca a lei e acaba anulando o efeito, porque agora você está trazendo a graça e a colocando em odres velhos. E perde os dois, Jesus disse. Você entendeu isso? Está dando para entender? O que temos que fazer? Escute isso. Quantos já ouviram isso? Tem pessoas que vêm para a igreja nos domingos, só aos domingos, e sentam ali e ficam ouvindo, especialmente na igreja New Creation. Tudo que faz é ouvir, mas nunca fazem nada. Primeiramente, entrevistaram você? Então não sabem. Eles te julgam baseado na opinião deles, não é? Certo? De quem você está falando, pastor? Eu não sei, só estou falando. E dizem, se assentam ali e ainda dizem, estão aquecendo os bancos e ficam ouvindo. E nunca saem para fazer nada. Então, em outras palavras, o que eles acreditam é isso. As obras da lei são mais importantes do que a pregação da fé. Eu creio que se você vem e continua sendo alimentado, e qualquer pastor sabe, alimenta a ovelha que está fraca. Antes de falar, faça isso e a fraca, tenta caminhar, sabe, fraca, com pouca força, tremendo. Eu estou fazendo de tudo, estou com vontade de dançar. Eu vou dançar. Ok. Você está fraco, mas você está atento, ok? Certo? Alimenta a ovelha. Não tem que bater na ovelha. Mas a ovelha não caminha direito. Mau testemunho. Bata! Apacente a ovelha, Jesus disse. Eu quero o comportamento. Não, continue alimentando. E em breve vai ficar forte. Em breve vai caminhar. Como você quer que caminhe. Amém? Então, a pregação da fé é mais importante. Continue ouvindo. Ah, pastor, eu não sinto que faço nada. Você faz mais do que percebe. E a melhor parte é que é inconsciente. Você brilha mais do que sabe. Isso não é pelas obras. Mas vem pelo ouvir. Dá para ver pessoas diferentes. Sabe? Dá para ver as pessoas da nossa igreja de qualquer lugar. Você os vê no shopping, algo assim, estão sempre sabe, grande e maravilhoso sorriso do pastor Lawrence. Ou do pastor Mark, que é mais extremo. Certo? Estão sempre brilhando, honestamente. Sabe, o Andy e eu temos falado isso. E é lógico que puxamos para a nossa igreja, lógico. Certo? Temos orgulho das nossas pessoas. Mas sempre falamos isso e eu creio que estamos sendo honestos. Dá para ver que é da nossa igreja. Tem alegria, tem um brilho. Amém? Tem alegria, tem um brilho. Lembre-se dessa verdade muito simples hoje, mas dá para ver do que abriram mão? Eles deram brincos de ouro. E o tipo ali nós já falamos nas escrituras. O meio ciclo fala do ouvir da redenção. É ouvir sobre Cristo. Não é somente ouvir uma parte da Bíblia que não traduz na obra de Cristo. Amém? Você se lembra da minha última mensagem? Antes de ir para Israel, que foi em Levítico 27, no natural você vai ser avaliado na sua força natural, certo? E o pagamento de acordo. Quando envelhece, o pagamento é menor. É um fato. Certo? Mas não estamos sob a lei. Não estamos sob o natural. Nós estamos no correrão e não se cansarão. Caminhar sem se afadigar. Por quê? Porque esperamos no Senhor. Amém? Então, não estamos sob a lei, estamos sob a graça. Não estamos sob não farás, não farás, não farás. Exigência. A essência da lei é exigência. Mas a essência aqui da graça é provisão. Amém? Eu farei isso por você. Eu farei isso por você. Eu perdoarei seus pecados. Eu serei seu Deus. Amém? É tão bom estar sob a graça. Mas não volte para aquilo que o diabo tem para você. É sempre querer voltar para a lei.
E olha, eu sinto muita pena de pastores que fazem suas mensagens mais curtas, mais curtas, mais curtas, pensando que vão agradar o mundo hoje, porque TikTok é curto. Certo? É uma época de TikTok, TikTok. Olha, e tudo hoje parece ser mais curto. Tamanho pequeno, tudo é tamanho pequeno. Porque se treina todo mundo no tamanho pequeno, vão querer tamanho pequeno. Coloca algo na boca de uma criança, bem cedo, continue colocando. Não importa se é uma coisa que não tem nenhum sabor, talvez até uma coisa de soja, algo assim. E escute isso. Quando crescerem, vão querer aquele sabor. Vai sempre desejar aquele sabor. Você decide o que colocar na boca deles. Não faça isso, não os entregue ao mundo. Coloca, dá o sabor da palavra de Cristo. Vão querer mais. Amém. Estou certo, igreja? E aqueles que iam a Jesus na sua época, perceba como aquilo acontecia. E eu já vou terminar, certo? Lucas capítulo 5. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. O que fala primeiro? E depois, cura. Tem pessoas que levam um amigo ou então alguém da família para o pastor e pedem, pastor, pode orar. E é lógico que ele vai orar. Por quê? Porque ele é um pastor. E ele não quer te deixar triste. Certo? Sabe, ele te ama. E você é membro da sua igreja e você traz alguém que nunca ouviu a palavra, que nem quer muito vir para a igreja, ou nem se interessa em ouvir uma mensagem do pastor Prince, vamos dizer, alguém dessa igreja. E olha bem, querem que você ore por cura. Mas você viu como aquelas pessoas recebiam cura? Eles iam ouvi-lo primeiro e depois serem curados das suas enfermidades. Certo? Outro verso, próximo capítulo. Aqui é Lucas 5. E olha, no próximo capítulo, como era. E descendo com eles, parou no lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Olha, a mesma ordem. Tinham vindo ouvir e serem curados. Como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão, eu amo isso, procurava tocar-lhe, nem os heróis da Marvel chegavam perto de Jesus. É tudo falso, falso e mais falso. E o mundo gosta disso porque o coração dos jovens está clamando por Jesus. Olha bem isso aqui. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Uau! Andando pela Galiléia, estive lá dias atrás, na região da Galileia. E virtude saía dele e curava a todos. Aleluia! Lindo! O que Jesus fazia? Olha o ministério dele. E termino com este verso. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando, diga pregando, o evangelho do reino, e curando, diga curando, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então o povo ia ouvir a pregação de Jesus. Eles ouviam e eram curados. Lembre-se disso, sempre lembre-se disso. Agora mesmo eu tenho uma unção especial. Deus cura. Às vezes cura quando tem uma unção especial, certo? E eu peço para que você ore por mim para que aconteça mais e mais durante o culto. E olha, isso tem a ver com o dom do Espírito. Opera de acordo com o Espírito. Mas a norma para o crente é ouvir primeiro. Então a fé vem. E aí você recebe. Se não está recebendo, pergunte a si mesmo, você está ouvindo a palavra de Cristo? Tenha certeza que a palavra é sobre Cristo. A mulher com fluxo de sangue ouviu sobre Jesus. Ela foi e tocou nele. Amém? Quero ler para você um testemunho e daqui a pouco eu vou te liberar, ok? Certo? Uma irmã de Singapura que escreveu alguns dias atrás: eu nasci com um defeito no olho esquerdo e com a cicatriz na minha retina. Por isso, por 55 anos, eu só pude enxergar do meu olho direito. O meu olho que era bom. Mesmo assim, este olho que é bom também sofria de miopia. E também tive problema de glaucoma neste mesmo olho direito certa vez. Os meus olhos não estão muito bons. O mesmo olho direito. Meu oftalmologista temia que com o tempo, por causa da miopia, minha retina, que também estava ficando fina, podia criar cicatrizes de degeneração da miopia e causar cegueira.
Eu trabalho para uma companhia de construção internacional e o meu trabalho requer que eu trabalhe sempre no computador, lendo desenhos de construção. E recentemente já não conseguia ver claramente com o meu olho direito. Havia uma mancha escura no meu campo de visão. E a minha visão ficou tão ruim que não conseguia ler mensagens no celular e no notebook. E eu não conseguia descer a escada porque não via muito bem. Eu tive que falar com 2 amigos sobre a minha situação para que eles me ajudassem. Eu estava enxergando muito pouco e os meus olhos doíam. Durante esse momento difícil, eu estava ouvindo. Está ouvindo? Durante esse momento difícil, eu estava ouvindo as mensagens do pastor Prince sobre os parceiros do Evangelho. Em uma das suas mensagens em 2002, ele mencionou que o caminho mais alto é o de crer. O caminho para a cura é crer naquilo que Deus falou na sua palavra, como o centurião que foi até Jesus para que o seu servo fosse curado. Deus me fez meditar então nas suas promessas. A fé aumentou no meu coração porque eu continuei ouvindo e ouvindo a palavra de Cristo. Olha, eu vi esse testemunho, sabe, ontem à noite. A mensagem já estava pronta. Mas viu como tudo confirma? E ela disse: a fé cresceu no meu coração quando eu ouvi a palavra de Cristo. Algumas semanas depois, durante um dos cultos de domingo, o pastor Prince orou por pessoas com problemas nos olhos e eu recebi a cura para mim mesma. No dia seguinte, eu percebi que aquela mancha no meu campo de visão tinha sumido. Eu podia... Segura o aplauso. Já vou terminar. Eu pude ler as mensagens nos meus aparelhos e até escrever este testemunho para testificar deste milagre incrível de Deus na minha vida. Que toda glória e honra seja ao nosso Pai Celestial. Glória a Deus! Amém! Adore ao Senhor Jesus! Aleluia! Obrigado, Senhor! Seja o que for que esteja atrapalhando a sua fé, eu te falei, tem uma chave. Tem uma chave para receber tudo o que Deus fez. Mas tem vozes te falando. Só ouvir não é o bastante, tem que fazer, escute. Se ouvir o bastante, se alimentar o bastante, você vai fazer. Você vai ter toda essa força acumulada por dentro. E você vai querer fazer algo. Certo? Você entende isso numa analogia de um atleta. Ele tem tanta força que continua correndo. Ele tem força e quer fazer algo. Mas a força vem primeiro. Amém? E nós estamos tentando fazer as coisas, mas não temos força para aquilo. Coma, ouça até vencer a enfermidade, ouça até vencer a depressão, ouça até vencer a culpa e a condenação. Ouça até vencer tudo aquilo que o diabo tenta usar para te restringir e te atrapalhar. Ouça para vencer. A vitória vem quando ouvimos a palavra de Cristo. Adquira ensinamentos que falam sobre Cristo. E como Cristo é revelado nos evangelhos. E Cristo na obra concluída. Que trouxe a graça na qual estamos debaixo dela. Essa linda dispensação da graça. Você diz, pastor Prince, eu quero colocar minha fé em Jesus Cristo. E eu quero isso hoje, agora mesmo. Não quero deixar para depois. Eu vejo. Se você quer isso, faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, disseste na tua palavra que aquele que confessa a Jesus como Senhor, este será salvo. Eu te agradeço porque Jesus Cristo é o meu Senhor e eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos